O programa de hoje é uma homenagem àqueles que se dedicam ao outro, curam e salvam vidas. Feliz Dia do Médico. Humanidade, empatia, respeito e solidariedade são características dos profissionais que vão nos presentear com o seu conhecimento no Elgue Você deste dia tão especial. Porque eu acho que a gente sempre vê o médico, vê qualquer outro profissional, você vê ele dentro da profissão atrás de uma mesa e você acaba julgando pela capacidade profissional. Mas você não sabe o propósito que levou ele a chegar até ali, né? E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo sensacional, minha gente, porque temos a oportunidade de receber mais uma vez o Dr. Luciano Flores Belo, que sempre está aqui nos presenteando com a sua presença, trazendo os seus conhecimentos. E hoje retorna ao nosso programa para contar um pouquinho dessa trajetória, que eu tenho certeza que vem uma história assim sensacional, maravilhosa, e só tenho a te agradecer. Elga, o prazer é sempre meu. Você sabe que aqui eu me sinto em casa, né? Adoro, obrigada, já te falei isso várias vezes. Seu programa é muito especial e daqui um pouco você vai virar médica já, né? De tanto a gente falar de médico, de coisas médicas, né? Sim. Mas assim, você deixa a gente muito à vontade aqui. Eu achei interessante a gente conversar sobre isso, sobre a trajetória, porque eu acho que a gente sempre vê o médico, vê qualquer outro profissional, você vê ele dentro da profissão atrás de uma mesa e você acaba julgando pela capacidade profissional. Mas você não sabe o propósito que levou ele a chegar até ali, né? O que ele passou na vida para chegar até ali. Então, assim, eu acho interessante, eu acho legal, né? Para a gente contar um pouquinho de como eu, nascido em Goiânia, Goiás, sou goiano. Cheguei até o Mato Grosso e aqui estou, já tem 23 anos que eu estou nessa terra maravilhosa. Me considero mais hoje mato-grossense que goiano. Mas a gente poder contar um pouquinho dessa trajetória até chegarmos aqui e até os dias atuais. Sim, doutor. Lógico, eu já acompanho o seu trabalho há um bom tempo, que eu tenho esse privilégio de poder ter essa troca e acompanho também nas suas redes sociais, acompanho os seus pacientes. Então, assim, a gente tem um conhecimento da sua essência. Eu vejo que vai muito além da oncologia, muito além da profissão, sabe? Você tem uma responsabilidade muito grande em estar bem para tratar as pessoas bem. E eu quero saber como é que começou tudo isso, doutor. Elga, eu assim, comecei muito cedo, né? Eu tive conversando com a minha mãe há uns tempos atrás, né? Ela falou assim, Luciano, você desde criança sempre disse que ia ser médico, sempre. Eu nunca pensei em fazer outra profissão. Isso é uma grande verdade. Eu não vejo eu pensando em uma outra profissão ou fazendo medicina por causa de X ou de Y, por causa de dinheiro ou por causa de alguém da família que faz medicina. Eu fiz simplesmente porque Deus tocou meu coração, isso tocou desde pequeno, e é o que a gente chama de propósito. Né? O propósito ele não é o dinheiro, é aquilo que toca seu coração. Então foi mais ou menos isso. Desde criança segui essa trajetória. Quando foi chegando ali próximo do vestibular, que na minha época ainda existia vestibular, né? Que a gente tinha que fazer provas em determinadas universidades, eu me dediquei bastante, né? Foquei nos estudos, fiquei aí mais de 2 anos focado só no estudo, determinado para passar em medicina. E era difícil, hein, doutor? Muito difícil. Sempre muitos desistiam, só falavam, não vou fazer medicina porque é complicado passar. Isso é verdade. E há 20, 30 anos atrás, eu digo que era mais difícil ainda, que tinha menos faculdades, né? Hoje a gente tem um leque maior de faculdades. Na minha época tinha menos, mas mesmo assim hoje ainda continua sendo difícil de você passar. E foquei nisso, né? Foquei, sempre acreditei, sempre fui uma pessoa positiva nos meus pensamentos e determinado no que eu resolvo fazer, eu sou determinado no que eu faço. Prestei prova, não passei na Federal de Goiás, mas passei na Universidade em Vassouras, Rio de Janeiro. Olha só! Isso eu tinha 17 anos. Meu Deus! Então, foi uma dificuldade, né? Eu sou o filho mais velho, minha mãe é uma pessoa... A família não estava preparada para essa mudança? Preparada.
Aí ela realmente, no começo, ela não queria que eu fosse, que eu era muito novo, que eu podia fazer mais um ano de cursinho. Eu falei que não, né, que era o meu sonho, que eu estava determinado para isso. Já eram 2 anos que eu estava me preparando para isso e que eu, se tivesse condição, eu iria. O que me seguraria se fosse a barreira financeira. Sim. Mas os meus pais me ajudaram, né? Eu não vim de uma família rica, abastada, mas a gente tinha condição para isso. Então, assim, fiz 5 anos no Rio, depois fui fazer internato e uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Foi onde, durante a minha faculdade, eu identifiquei que eu me identifiquei mais com ginecologia e obstetrícia. Então, eu fui para o Rio, fiz uma pós em ginecologia e obstetrícia. Depois fui a Marília, fiz ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Marília. E não me contentando com isso, eu queria fazer algo mais, né? Então eu queria sempre algo mais. E eu me especializei e procurei fazer oncologia e mastologia. Olha, foi quando eu fui para São Paulo, capital. Doutor, tinha alguma coisa ali dentro de você que você falava, ainda preciso de mais um pouquinho? Tinha, sempre tinha isso. Mas né? querendo ou não querendo, tudo conectado, né? A gente tem essas conexões, a gente Sim. vai... São etapas, né? Quando você tem um objetivo, você tem que procurar essas etapas. Eu fui seguindo essas etapas. E quando fui para São Paulo, isso foi já era 96, 97, 1997, não tem tempo, né? Tem o tempinho. E eu também, a mesma coisa, não tinha parte financeira desenvolvida, que até então foi só estudo, né? Estudo. E eu falei, encarar São Paulo, custo de vida alto, mastologia eu não recebia, eu trabalhava no hospital das 7 da manhã às 5 horas da tarde de graça para aprender a fazer mastologia. Meu senhor, doutor. Foi um ano assim. Olha só, nossa, é muito importante, é muito né, importante. falar isso. Eu trabalhei um ano sem ter renda. Eu me sustentei dando plantão noturno em São Paulo. Então eu dormia em casa segunda e terça-feira. Os outros dias era dentro de hospital, trabalhando para pagar as contas, mas eu tinha uma determinação, eu ia fazer mastologia. Nossa. Fiz. Né, terminei em 97, passei em primeiro lugar na prova lá, eram 32 candidatos para 14 vagas, passei em primeiro lugar. E assim que eu terminei o curso, terminei o estágio de um ano, eles me convidaram para trabalhar no serviço como docente, aí eu já ganhava, né, para isso. Fui convidado também para ser professor em Marília, na FAMEMA, também ganhando para isso, e a minha vida foi mudando. Aí eu fiquei mais 2 anos em São Paulo, morava em Botucatu, segunda e terça eu ia a Marília. Para quem não entende, Botucatu fica bem no meio, a distância de São Paulo a Marília são 440 quilômetros. Sim. Então eu morava em Botucatu, eu trabalhava segunda e terça-feira em Marília, pegava o carro, dormia em Botucatu na quarta, quinta eu ia para São Paulo, trabalhava quinta, sexta e sábado, domingo eu voltava para Botucatu de novo. Doutor. Foi minha vida assim 2 anos. 2 anos. 2 anos. Dedicação total, Dedicação total. E não me arrependo. É uma coisa que eu falo. É por isso que toda vez quando alguém me pergunta, né, em relação à medicina ou em relação a qualquer outra profissão, eu digo que a gente tem que seguir o nosso coração, o que está na nossa alma. Igual você é uma comunicadora, né? Eu tenho certeza que você nasceu para isso. O problema do ser humano é, às vezes, ir contra o seu coração. Tentar fazer algo pensando apenas na remuneração, no dinheiro. Isso não dá certo. Então, acho que precisa buscar um pouquinho mais, né? Se conhecer, né, doutor? Tá certo que você foi um presente, né, de Deus. Desde pequenininho você já sabia o que queria. Foi um presente de Deus e nasceu já com uma missão, né, doutor? Eu vejo assim, e Deus me deu esse presente também. E é tão gratificante porque, assim, aí passando esse tempo, vim para Mato Grosso. Cansei de São Paulo. São Paulo é um lugar muito bom, uma cidade maravilhosa para estudar. Para morar, a gente que é aqui do Centro-Oeste... Mais uma tranquilidade. Justamente, a gente quer uma vida mais tranquila. E minha vida já estava agitada há muitos anos. Eu quis dar uma desacelerada, mas não desacelerei tanto, né? Vim para cá, comecei a trabalhar como plantonista, comecei a trabalhar no hospital aqui próximo, chamado São Tomé, que hoje não existe mais, é o SAMU. Isso foi em 2001. Dava plantão na clínica fêmea, dava plantão no Santa Rosa como clínico geral, ou seja, já era ginecologista, era mastologista, mas eu precisava também me sustentar. Então eu dava plantão para eu pagar minhas contas, mas sempre focado depois disso na ginecologia e na oncologia.
Comecei a trabalhar no Hospital de Câncer, que até hoje trabalho lá, tem 20 e poucos anos, é o meu propósito de vida também. E comecei a trabalhar no Santa Rosa, tinha um grupo de oncologia lá, uma antiga Nutec, que era o Dr. André Crepaldi, Dr. Guilherme Bezerra. Foi aí que nasceu? Foi aí que nasceu a nossa parceria. Só, que legal. Nós temos essa parceria aí já tem praticamente 20 anos. Sim, um presente para nós, né? Que vocês nasceram, lógico, vocês já são pessoas que construíram aí algo diferente dentro da profissão de medicina, principalmente da oncologia, doutor. É visível e, como eu te falei, eu tenho esse contato com pacientes, contatos com outros profissionais, e eu vejo que vem muito de vocês, né? Eu acho que isso já, essa humanização, essa responsabilidade com o tratamento, com o paciente, acolhimento. Então, assim, vem muito de vocês e vocês montaram uma empresa com essa base. É verdade, Helga. Nós montamos a Oncolog, surgiu de uma conversa mesmo, minha, do André. O André vendeu essa empresa, eu não era sócio, eu trabalhava com eles. Eles venderam a empresa para o Santa Rosa, o Hospital Santa Rosa. E fomos trabalhar para o Santa Rosa. Da mesma forma que eu trabalhava na Oncolog, a gente trabalhou para o Santa Rosa. Chegou um momento que o André falou assim, vamos montar nossa empresa? Eu acho que né, vamos deixar disso. Chegou a hora de a gente montar nossa empresa. Isso há 4 anos atrás. Foi quando surgiu a Oncolog. Então, há 4 anos atrás, nós juntamos pessoas que têm essa mesma visão, esse mesmo propósito. Todos que ali estão, que atendem na Oncolog, têm essa visão de humanização e priorizar o atendimento. E deu certo. Em 4 anos nós tivemos um crescimento muito bom, eu agradeço muito a Deus. E foi dentro também tudo projetado, tudo planilhado. Existe um planejamento, Existe um planejamento, não foi o acaso, mas certeza. A gente também teve a graça, eu digo a graça de Deus. Né? Por quê? A gente vê o propósito. E até hoje, quando a gente conversa, eu, André, as pessoas que ali atendem, né, a Luciana, a gente não é aquilo, a gente continua no propósito, né? Sim. A gente pensa em crescer, de ampliar, de atender em outros lugares, como nós estamos em Primavera, estamos em Cáceres, mas é o propósito. Eu pego o carro, essa semana eu fui, terça-feira eu fui para Cáceres, quarta-feira eu fui para Primavera. Olha só. Eu fui assim, a semana foi um outro no outro, né, doutor? É assim. Totalmente. Gostoso. Quando você termina o atendimento, você finaliza o seu dia, você fala, puta, meu dia hoje foi muito bom. Tem essa... É melhor para você, no caso, né? Que está aí fazendo o que ama. Sim. Com certeza, imagino. Para mim foi um presente. Como eu falei, é um presente de Deus. Eu consigo trabalhar no que eu gosto, fazer o que eu gosto e ainda consigo ganhar dinheiro com isso. E eu vejo, assim, é a transformação que eu consigo fazer na vida das pessoas. Sim. É isso que eu coloco como importante. Porque, assim, eu tenho isso mesmo. Todos os dias eu acordo, eu oro, peço para Deus me usar, para que eu seja um instrumento nas mãos dele e que eu seja a diferença na vida das pessoas que entram em contato comigo. Então, quem entra no meu consultório, isso é SUS, particular, convênio, o que seja. Independente, né, independente do que seja. Tem que sair melhor do que entrou. Eu já falei isso algumas vezes aqui no seu programa. Sim. Então, o meu propósito é o seguinte, entrou, passou aquela porta, fechou a porta e a gente começa a conversar, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Mesmo que o diagnóstico seja um diagnóstico ruim. Mesmo que eu tenha que conversar com ela sobre um câncer de mama. Mas ela vai entrar com um problema, vai sair ainda com um problema, mas vai sair com a solução. Então é isso que eu procuro fazer. Que bate-papo sensacional, né, minha gente? Vamos dar só uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta, minha gente. E vamos continuar aqui com o Dr. Luciano Floresbello. Pouquinho já que a gente tem um contato com o doutor já mostra que você é uma pessoa evoluída, que busca isso todos os dias, conhecimento, que está totalmente assim ligado, que a gente tem os pilares da vida que você precisa ter atenção. Então o doutor já falou de espiritualidade aqui, que você tem isso, e a espiritualidade é uma força que todos nós temos, independente de religião. Às vezes a gente fala espiritualidade, as pessoas já confundem tudo, mas é independente de religião. Doutor,
Sim, você sempre teve isso dentro de você, essa responsabilidade, ou devido à profissão te despertou essa visão da necessidade de buscar essa evolução, esse conhecimento? Eu acho que eu sempre tive, só que eu não conhecia isso. Era uma coisa que gritava dentro de mim, mas assim, eu não sabia de onde veio, né? Então, quando eu fui para a medicina, comecei a tratar, comecei a ter contato com paciente, comecei a ter contato com gente, com pessoas, isso foi despertando. E hoje eu vejo que eu posso ajudar, não só como técnico, né? Eu não preciso apenas dar informações técnicas, porque isso é simples. Você entrou, você conversou sobre um determinado assunto, que na verdade eu domino, qualquer profissão, qualquer profissional na sua área, ele tem que dominar a parte técnica. Mas é mais do que isso. Às vezes é um problema com o filho, um problema com o marido, é um problema com o pai. Então, o pouco que a gente conversa, eu já consigo identificar alguns bloqueios que essas pessoas têm, e a gente tem essa liberdade para estar conversando sobre isso. Sim. Essa semana mesmo teve uma paciente que a gente conversou, eu estava vendo vários bloqueios, não era câncer, né, era uma coisa, mas ela tinha um problema com o pai dela. Eu falei, olha, tira isso das tuas costas. Enquanto você não resolver isso com teu pai, você vai continuar sendo essa pessoa vitimista, Sim. vai ser uma pessoa que tem pouca autoconfiança. Então, assim, enquanto você não resolver isso, os seus problemas, hoje está refletindo na sua mama, mas amanhã vai ser na sua cabeça, vai ser na sua perna, vai ser no seu abdômen. Então, o que eu penso? Espírito, alma e corpo. Se você estiver conectado, tiver conexão nisso, tudo funciona bem. Seu corpo funciona bem quando sua alma está bem e quando teu espírito está conectado. Se você perde essa conexão, a resposta física que a gente tem é no corpo. Então, às vezes, você procura um médico e fala assim, eu estou com um problema tal. E realmente está. Mas o problema não é físico, o problema já vem ali de trás, de problemas que você está trazendo e explodiu justamente naquele momento. Você vê com o doutor, é uma percepção que hoje, espero que vários profissionais tenham chegado a esse nível de maturidade, esse amadurecimento, principalmente na medicina, né, que as pessoas costumam ser um pouco mais céticas, mas isso vem mudando. Então, assim, você vai muito além, né, doutor? Você consegue identificar problemas que não são apenas físicos, e a pessoa já, lógico, pela confiança que o senhor transmite, a pessoa já liga o alerta ali, com toda certeza. Tem pessoas que viram amigas, né? Que às vezes vai no consultório para conversar. Falam, o doutor precisa de uma consulta, mas é para conversar. Justamente, às vezes para conversar. Porque, assim, a idade também vai trazendo isso para a gente. Maturidade vai trazendo isso. A idade é um fator que... excelente, uma coisa boa. É maravilhoso. Envelhecer é bom, porque te traz essa sabedoria. Sabedoria, a palavra. Então, muitas vezes, eu poderia não dar esse tipo de conselho, conversar sobre isso quando eu tinha 30 anos de idade. Então, assim, hoje eu consigo conversar melhor sobre isso por problemas que eu já passei, por situações que eu já passei, por situações que a gente vê no nosso dia a dia. Então, assim, você consegue enxergar a solução melhor. Olha, mas tem gente que fica aí caindo os dentes, doutor. Não, né? E não tem jeito, sabe? Não chega a esse nível. Tem que aprender. Não, essas provocações e mostrar esse lado humano para as pessoas, principalmente de um profissional da medicina que trabalha diariamente num segmento complicado, né? As pessoas chegam com uma energia ali pesada porque está à frente já está com medo. Sempre. Sempre, né, doutor? A pessoa sempre liga ao câncer, algo de ruim que aconteceu nos últimos anos na vida dela. Olha só. E assim, não existe ainda nada cientificamente mostrando isso. Mas quando a pessoa está deprimida, ela está com autoestima baixa, o sistema imunológico também ele está mais vulnerável. Então a doença nada mais é do que isso, porque o câncer nada mais é uma célula que aparece no teu organismo, que não exerce a função que ela deveria exercer. No caso da mama, ela aparece um tumor na mama, que ele não tem a função da célula mamária e começa a multiplicar de uma forma desorganizada. Começa a crescer, ele invade vasos sanguíneos, passa para a corrente sanguínea e pode ir para outros órgãos. Nós temos um mecanismo de defesa, isso serve para tudo, para as infecções, serve para o tumor. Que o nosso organismo, quando aparece uma célula diferente, ele tem as células de defesa, vai lá e destrói aquela célula. Então as células linfóticas, né, os linfáticos, eles fazem isso. Eles fagocitam, ou seja, eles comem aquela célula, destroem aquela célula
e nasce uma nova célula normal, sadia e continua tendo a função dela. O câncer, a pessoa perde um pouco essa função. Então, assim, surge a célula, o seu sistema de defesa não defende, aquela célula começa a multiplicar, até ela tomar uma proporção muito grande. É quando a gente identifica a doença. E muita gente associa este problema a problemas emocionais, bem na época do acontecimento do tumor. Você vai buscando ali, né? Vai conversando e dando uma recapitulada na história da pessoa e sempre encontrar algo pontual. Sim. Você viu o quanto que é importante a gente fazer terapia, né, doutor? Isso vamos resolver os problemas, né, da vida, não vamos arrastar correntes. Né? Às vezes as pessoas ficam nutrindo sentimentos desnecessários. Total, que só envenenam a gente mesmo, né, doutor? Hoje a gente vive muito, a vida acelerou muito, né? Sim. Eu falo pela minha experiência, eu imagino minha avó, que ainda é viva, tem 93 anos, eu imagino como é que ela vê o mundo hoje, sendo que na época dela não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso, né? As pessoas eram mais desaceleradas, então a conversa que você tinha era com o seu vizinho, a notícia que você tinha, de vez em quando aparecia um rádio lá que tinha uma notícia. Então, assim, acontecia algo no mundo, você ficava sabendo um mês depois. Sim. Hoje a notícia ela é imediata. Então, tudo que acontece, a gente tem a informação imediata. As pessoas, elas não se conectam mais como a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, né? A gente aqui no seu programa, isso é legal. As pessoas não querem mais conversar, não querem perder tempo com conversa mais. A conexão hoje é via internet. Então, isso traz uma ansiedade muito grande. As pessoas estão com ansiedade, ansiosas. Demais. Porque eu tenho vários amigos na internet, mas eu não tenho amigos pessoais. Olha só. Eu tenho 5 mil seguidores, tudo que você posta é like daqui, like dali. E é algo assim que não é a realidade, né, doutor? Mas um abraço, uma conversa mais íntima, você não tem mais. Olho no olho, né, doutor? Trocando energia, conectando de verdade. Então as pessoas elas estão perdendo essa conexão. E essa conexão para o ser humano ela é importante. Demais. O afeto, a conversa, o namoro é importante. Então, assim, hoje as pessoas... Nós temos que nos relacionar, né, doutor? Nos relacionar. Somos seres que têm que relacionar, é uma necessidade, humano, né, doutor? Por isso nós somos humanos, né? Nem os animais, até os próprios animais procuram os pares ou procuram os bandos para viverem e sobreviverem. Nós não somos diferentes. Então, a internet, da mesma forma que aproxima, que dá mais informação, ela te traz mais ansiedade, ela traz mais trabalho para você, que você vai para a tua casa, tu continua trabalhando, o celular ele continua te colocando 24 horas conectado com o mundo e te tá trazendo doenças, dentre elas oncológicas. Então, assim, não é só doenças psiquiátricas, não, doenças oncológicas também. Então, as pessoas têm que ligar esse alerta, né, doutor? Sim. E a sua preparação, doutor, para tudo isso? Eu sei que, lógico, você busca muito conhecimento, como é que funciona, como é que você encaixa ainda na sua agenda ter esse tempo ainda para buscar esse conhecimento? Eu sou uma pessoa muito, eu vou falar metódica, mas não é metódica. Eu divido o meu dia muito com os horários. Sim. Eu tenho os meus horários bem flexíveis. Sério? Eu acordo muito cedo, né? O meu dia começa às 4h30 da manhã. Olha só! Meu dia começa às 4h30 da manhã. 4h30, olha, à noite ainda. Mas dorme muito cedo também. 10 horas eu tô dormindo. Olha, não é tão cedo assim também, meu horário de dormir é 10 horas da noite também, eu tô dormindo. Então, assim, meu dia eu começo às 4h30. Geralmente eu tiro aí meia hora todos os dias para orar, né? Então, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler algum trecho da Bíblia, fazer uma reflexão do que vai ser o meu dia. Eu peço, né, como eu falei para você, que Deus me use nesse dia, coloco na minha cabeça, na minha mente o que vai ser o meu dia. Então, assim, nas 4h30 eu já tenho o meu dia planejado. Aí eu faço a minha caminhada de 4 km todos os dias, caminho, faço ali, corro o caminho, volto em casa, tomo um banho, tomo café, vou trabalhar. Trabalho durante o dia, né, depende do dia, tem dia que é só cirurgia, tem dia que é consulta. Eu vou dividindo aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Primavera, mas assim, esse início do meu dia é sempre a mesma coisa. Eu sempre oro, eu sempre faço a minha caminhada e depois começa meu dia.
Isso aqui que eu falei para você, 7 horas da manhã eu já fiz, né? Pois é, né? Isso aqui eu já fiz. Estão começando a despertar agora, Não, 7 horas 7 e alguns horas, mais tarde ainda. 7 horas já estou de banho tomado, café tomado, já vai começar meu dia mesmo. Sim. Então, assim, eu vou fazendo, né, o que eu planilhei no meu dia, vou fazendo o que foi planilhado, cumprindo a minha meta, sempre com o meu propósito, né, de trazer melhor para as pessoas que entram em contato comigo. E no final do dia ainda procuro fazer musculação. É isso que eu ia falar, doutora, ainda no final ainda sobra o tempo para a academia. Ainda sobra fazer academia. Olha que exemplo, minha gente. Olha, eu tô falando para vocês essa oportunidade. É o gabarito, viu? É o gabarito de você realmente construir, planejar a sua vida, o seu dia a dia, porque eu acredito que é uma construção, né, doutor? Você vai fazendo e cada dia você vai aprimorando mais. Eu acredito que é um hábito para você, já não muda. Olga, você falou uma coisa assim fantástica, hábito. Né? Sim. Eu comecei isso de um dia para o outro, não. Né? Foi com o passar do tempo eu fui fazendo isso. Às vezes uma pessoa fala assim, eu não acordo cedo. Então, assim, você cada vez vai acordando um pouquinho mais cedo, você consegue acordar cedo. Então, assim, os micro resultados, você tem um grande resultado no final. Doutor, nossa, que aula, que oportunidade, eu espero, assim, que tenha contagiado as pessoas que, tanto quanto eu aqui, eu estou assim, eu falei, olha, eu acho que eu estou no caminho certo. Sim, com certeza, Helga. Estou no caminho certo. Quem te conhece sabe. De verdade, assim, é uma oportunidade, é uma honra tão grande poder ter um doutor Luciano Flores Belo aqui compartilhando a sua história, a sua essência, isso nos engrandece muito, eu agradeço muito mesmo a sua presença aqui, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, e próxima, só convidar, vamos conversar mais. Com certeza. Doutor, obrigada mais uma vez, não demore muito a retornar. Não, pode deixar, não vou demorar não. Eu que agradeço. E agora, minha gente, temos um bate-papo espetacular. Esse dia realmente é especial, porque estamos recebendo novamente ela, que eu tenho certeza que todo mundo estava morrendo de saudade. E hoje, com ele, doutor Bruno Bordeste e doutora Natasha Silessarenko, retornando ao Elgue Você. Olha, estou muito feliz por você estar aqui mais uma vez, e eu estava morrendo de saudade, doutora. A recíproca é verdadeira, eu também estava morrendo de saudade, como eu sempre falo, eu me sinto absolutamente em casa aqui. E doutor Bruno Bordeste, mais uma vez aqui no programa Elgue Você, sempre trazendo um conteúdo que transforma a nossa vida em decorrência de informações assim que tem um impacto muito grande, é algo assim que eu acredito que as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, doutor, quando fala em genética, doenças genéticas, que é a nossa pauta hoje. Então as pessoas realmente confundem muito genético com hereditário. Então eu acredito que o programa de hoje, com esses dois grandes profissionais, que é uma oportunidade muito grande você ter informação com profissionais como vocês, doutora Natasha Silessarenko, patologista e pediatra, e doutor Bruno Bordeste, médico geneticista. Então eu sou muito honrada, muito agradecida por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, o prazer é todo nosso de estar aqui, com certeza, né, Natasha? Vai ser que um bate-papo muito, né? muito bacana hoje. Com certeza. E olha só, são pouquíssimos geneticistas no Brasil. São aproximadamente 300 médicos geneticistas no Brasil. Tem capitais que não tem médico geneticista. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, são apenas 2. Então vejam a dimensão da importância de um profissional como o Bruno. Olha só. É verdade. Quando o doutor Bruno veio a primeira vez ao nosso programa, né, doutor? Inclusive, o senhor veio falar sobre a especialidade, sobre o que é um médico geneticista, né, doutor? Sim, é muito importante levar a informação, né, e também divulgar a especialidade para que mais colegas interessem, né, os alunos de medicina, interessem também em fazer a residência, porque precisa de especialista, e o pessoal também precisa sair ali de São Paulo do Sul e
e para os interiores aí do país, né? Igual a doutora Natasha Exatamente. falou, Palmas é uma capital, não tem geneticista. Olha só. Né? Macapá que não a tem capital do Amapá também geneticista, né? Então a gente tem uma carência muito grande no país de forma geral, né? E se não tem na capital, ainda mais nos Mas outras falando do interior de né? Mato Grosso, doutor, nós estávamos comentando Aham. um pouquinho antes sobre isso, sobre a carência ainda que existe no interior do Mato Grosso, infelizmente, né, doutor? Sim. Você está tentando suprir um pouquinho, né, doutor? Você está indo em algumas Sim. cidades. É Peraí isso que aí, O isso é pessoal tá importante. falando que eu tô igual aqueles cacheiros viajantes, Natasha. É isso aí, ó, mas Tô olha indo. que a gente chega cheio de gás. Eu me cheio de lembro que energia. assim que eu cheguei, em 1998, aqui em Cuiabá, meu Deus, eu trabalhava na Unic, na Univag, na Federal, começando o CEDILAB. Então, realmente, a gente, quando é novo, Sim. tem gás, tem vitalidade, tem dinamismo e precisa levar isso realmente Sim. agora para o interior. Parabéns, viu? Muito bom. Eu estou viajando Excelente. muito, né, doutor? Cáceres, Sinop, Maravilha. Sorriso também. Maravilha. Tô indo. É isso aí, tá certinho. Tá acompanhando aí o André, não é isso? Tamo. Muito bem, é isso mesmo. Várzea Grande. Várzea Várzea Grande. Grande. também. Doutora, estávamos conversando um pouquinho antes da doutora chegar aqui sobre, eu acredito que seria muito interessante começarmos por aí, que há pouco tempo houve um mapeamento completo do genoma humano. Então tem pouquíssimo tempo, foi em 2021, eu não me corrijam se que 8% que faltava. Aconteceu Para em poucos estar ele anos. completo, né? Porque isso, o mapeamento genético já aconteceu aí há quase uma década, ou mais de uma década, né? Que já se identificou Sim. o genoma humano e tal, mas isso tem se aprofundado cada vez mais, porque as técnicas laboratoriais para fazer os exames estão cada vez mais sensíveis, estão detectando melhor. Até 30 anos atrás se fazia o quê? Cariótipo, era o exame que para Único, estudar os praticamente. genes, tal, os cromossomos, melhor dizendo. Então era o cariótipo, que é um exame que, se você for imaginar olhando lá de cima, você vai ver a Terra só. Isso, o cariótipo permite você enxergar a Terra. E hoje já é possível você enxergar dentro da casa. Então, com exoma, por exemplo. Então, é fazendo assim uma alusão, uma metáfora, né? Como se você estivesse enxergando a Terra lá de cima do espaço, você enxerga só a Terra por fora, aquilo ali é o cariótipo, que era o exame que há 30 anos atrás se fazia para estudar os cromossomos. É a última tecnologia. Era o que existia. Então, era bacana, era o que tinha. Hoje a gente sabe que a gente tem aí exames muito melhores, muito mais sensíveis, muito mais específicos, como o NGS, o MPLA, o exoma. Então a gente vai se aprofundando a ponto do exoma ser você está enxergando dentro da casa, está lá no céu e está enxergando detalhes dentro da casa do cidadão. Então é um exame muito mais sensível e com isso a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precisos, diagnósticos que até pouco tempo atrás a gente nem imaginaria. E ainda há muito, mas há muito que se estudar. Eu acho que o que a gente sabe é muito pouquinho. Bem, Ainda muito pouco, mas É eu acredito muito que a pouco. evolução vai ser muito grande Muito. daqui para frente. É aquilo que a gente estava conversando aqui antes. O que eu aprendi de genética na faculdade, eu me formei há 32 anos atrás, tudo bem, tem bastante tempo. Mas, assim, mudou completamente. Hoje, muitos achados, hoje existem verdadeiros bancos de informações genéticas que você vai lá para ver se acharam alguma coisa alterada, uma alteração lá por exemplo, lá na Índia. Botam naquele banco de tal forma que o pesquisador lá, por exemplo, na Espanha, achou aquela mesma alteração. Então é assim que vai se construindo o conhecimento na genética, Sim. né? Eu acredito que o impacto disso em prevenção e tratamento também, né, doutora, é muito grande. com certeza. Né? A gente gera, hoje em dia, né, o grande desafio, inclusive, dentro da genética, é que tem se gerado muito dado e a questão é trabalhar esses dados que gera no sequenciamento, por exemplo, de uma pessoa, né, gera uma quantidade enorme e quando eu junto isso com um banco populacional, como a doutora Natasha falou, eu consigo ter uma noção do que é normal ou benigno e o que causa doença, né? Porque a gente tem variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? Então, a gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também, né? Estatura, tom de pele, cabelo, cor de cabelo, se o cabelo é crespo, distância se o do cabelo olho, tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma
pode não representar absolutamente nada. Ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. Então, por isso que é um campo ainda inexplorado e que tem muito ainda a se descobrir. Agora, não é que agora todo mundo, eu quero fazer esse exame, aí eu quero fazer esse exame. Não é assim. Tem que ter toda uma indicação para isso. Todo exame precisa de uma indicação, né? Aquilo que a gente estava falando, sim, do NIPT, que é o teste, que é uma sigla em inglês que significa Non-Invasive Prenatal Testing. É um teste pré-natal não invasivo. Então você colhe o sangue da mãe, da gestante. Impressionada. Isso, a partir da 9ª semana de gestação. Então é importante que seja a 9ª semana, porque a partir da 9ª semana é que se tem uma fração fetal maior. Então a gente precisa ter uma fração fetal boa, porque a gente vai examinar através do sangue da mãe células da placenta que representam células desse bebê. Sim. Então aí a gente faz o chamado NIPT, que é esse teste pré-natal não invasivo. Então a gente tem 2 tipos de NIPT. Tem o NIPT mais simples e tem o NIPT mais ampliado, que é o chamado NIPT panorâmico. Sim. Então o NIPT mais simples, ele detecta lá Edwards, que é a síndrome da trissomia do 18, Patot, que é a trissomia do 13, Down, que é 21, faz também as anomalias dos cromossomos sexuais, Turner, Klinefelter e outras aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais. E o panorâmico, além dessas, 13, 18, 21, as anomalias dos cromossomos sexuais, faz de George, Cri-du-Chat, Engelmann e Prader-Willi. Né? Então, assim, tem algumas variações, porque já existem vários no mercado, mas, enfim, normalmente são essas as alterações genéticas que se faz nesse teste pré-natal não invasivo. Então, é um avanço e isso está se estudando cada vez mais. Já tem o NIPT também usado para detectar possível aparecimento de câncer naquela gestante. Olha que bacana. Se ela tem predisposição a ter, enfim, isso ainda está sendo também estudado. Mas é importante, Elga, que se diga que o NIPT é um teste de triagem. O que significa um teste de triagem? Ele não dá diagnóstico, ele aponta. Então, por exemplo, Deus o livre se viesse um teste alterado desse. Não significa que seu bebê teria um problema. Teria que fazer exames mais, digamos assim, específicos, né, para definir esse problema, porque é um exame de triagem, tá? Quando eu te liguei para falar, né? Eu fiz o exame, né, doutora? E realmente demora um pouquinho, uns 15 dias para sair o resultado, doutora. Então foram aqueles 15 dias, sabe? De ansiedade pura. Mas também depois que você tem o resultado, que na realidade é a triagem que a doutora falou, né? Que tem baixas possibilidades. Isso, porque ele trabalha em cima de probabilidade, né? Nossa, aí realmente começa a gestação. E aí a gente respira aliviado, né? A gente respira aliviado, porque o exame, ele também não vai te dar, como eu já falei, não dá o diagnóstico, ele trabalha em cima de probabilidades. Então ele leva em conta a idade da mãe, ele leva em conta a idade gestacional e faz uns cálculos e vê por aqueles achados qual a chance, a probabilidade dela vir a ter um filho com alguma dessas condições que a gente comentou. Doutora, esse exame é novo? Ele é um exame relativamente novo, ele deve estar no mercado aqui do Brasil há aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos. Entendi. Então, é que antes se fazia o chamado teste triplo, que colhia sangue da mãe também, mas se dosava, faziam dosagens bioquímicas. Então fazia lá beta-HCG, estriol livre, alfa-fetoproteína, e jogavam no gráfico também levando em consideração a idade materna, a idade gestacional, jogavam lá para ver a probabilidade de ter essas alterações. Mas indireto, né? Isso. Eram testes indiretos. Aí depois surgiu o PAPA, que é a proteína associada à gestação. Então, assim, eram testes bioquímicos. Esse está fazendo um teste molecular, ele é muito mais específico, muito mais sensível. É uma evolução também. Mesmo, né, é uma doutora? evolução. E, na verdade, antes de tudo isso, fazia só ultrassom, né? Translucência nucal, aquela coisa de medir a dobrinha do pescoço da criança. Então, na verdade, essa avaliação pré-natal, ele envolve vários exames, né? Então, a gente tem o ultrassom, a gente tem a história materna, a gente tem aí, pode fazer os testes bioquímicos, faz o NIPT, e com base em tudo isso, mais a idade materna, a idade gestacional, se chega aí a uma estimativa, a uma probabilidade daquela mãe ter um feto comprometido ou não.
Mas é tudo na base da probabilidade. Uma vez dando alterado, tem que fazer testes aí complementares. Uma amniocentese, que é tirar o líquido da barriga. Uma cordocentese, que é tirar o sangue do bebê, ainda na barriga. Ou fazer biópsia de vilo curial. Aí depende da fase gestacional. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, falando da evolução da genética com a doutora Natasha Silessarenko e doutor Bruno Bordeste. Doutor, nós estamos hoje aqui falando sobre doenças genéticas também, várias coisas, mais doenças genéticas. E eu gostaria de iniciar o bate-papo propriamente de doenças genéticas fazendo essa classificação, porque existe uma confusão. Quando você fala doenças genéticas, as pessoas confundem muito com hereditárias, né? Eu acredito que eu falei isso com o senhor. E também tem as congênitas, tem as adquiridas. O senhor poderia classificar um pouquinho pra gente? Vamos lá. A diferenciação de genética hereditária é bem legal, principalmente os pacientes chegam no consultório e falando, eu vim aqui, né, doutora André encaminha lá, chega lá, vim aqui descobrir se meu câncer é genético. Eu falo, a consulta acabou. Porque né? Porque o câncer é uma doença genética. Sim. Porque naquele tecido do tumor, eu tenho, na verdade, não são 1, 2, nem 3 mutações. Eu tenho incontáveis mutações. A base do câncer é essa, né? É acontecer mutações naquele tecido. Vamos supor um câncer de mama, né? Naquela parte do tumor, eu sei que tem mutação. Mas, se eu for tirar o sangue da paciente, eventualmente fazer a biopsia em outro tecido diferente, eu não vou encontrar, né, na maioria dos casos, aquelas mutações. Então, é uma doença genética que, na maioria das vezes, não é hereditária. É esporádica, aconteceu naquele pedacinho, né? Hereditária quer dizer que passa de pai para filho. Sim. Então, existem as síndromes hereditárias, né? Então, que é o caso da Angelina Jolie. O hereditário sempre é genético, doutor? O hereditário sempre é genético. Sempre é genético. O hereditário é genético. Porque tem no meio nem todo genético tem o vai ser congênito ainda, que às vezes Ainda tem ainda o confunde, né? congênito. Congênito, vamos pegar um exemplo, né? Que a gente teve aquela epidemia de Zika, né? Aqui no Brasil, né? Não é um evento genético, é uma infecção por um vírus, mas que causou uma anomalia congênita. Congênito significa nascer com, que era microcefalia. Entendi. Não era genético, Entendeu? não é hereditário, mas o bebê sofreu aquela injúria Dentro do útero e nasceu. Isso é congênito, né? Então, de fato, há uma mistura de todos esses conceitos, né? E o adquirido foi depois do nascimento, então? Depois do nascimento. Isso é como se fosse pegar um Covid. Pegou um Covid, né? O pessoal lá exposto ali à radiação que desenvolveu câncer. A foi própria AIDS, adquirido. né, que a doutora veio aqui, fez um programa maravilhoso falando sobre a AIDS. Então também é uma doença adquirida. Então acho que acredito que as pessoas agora não vão confundir mais, com toda certeza. E as doenças genéticas raras? Então, as doenças raras, aí entra um grupo, né, é um grupo enorme, são mais de 7 mil doenças já relatadas, diferentes no mundo. São 13 milhões de brasileiros, né, com doença rara. Falando de doenças raras Falamos. Também. Que não são tão raras assim, então. Não são raras porque quando junta todas grupo, elas representam um grande número de doenças, né? Porque vai desde doença genética, que a maioria, né? 80%, 85% das doenças raras são de causa genética. E 75% acometem crianças, né? Exatamente por serem de natureza genética. Os outros 15% são doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Então, mas um grande contingente, digamos assim, a base das doenças raras, sem sombra de dúvida, são as doenças genéticas. Entendi. Que são doenças relacionadas ao gene, né? Como ele está explicando. Então, como nós estávamos falando, hoje já temos um avanço nesse diagnóstico muito grande, né? Para a gente detectar esse tipo de doença quanto antes, até na barriga, né? A gente já consegue na fase da gestação. Exatamente. O NIPT é um dos exames pelos quais se pode lançar mão e diagnosticar essas doenças, né? Essas doenças de natureza genética. Foi lançado nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil já está sendo liberado, o NIPT Carrier. Que eles analisam, né, se eles fazem o exame, o NIPT ampliado, mais a análise no DNA materno, se a mãe é portadora de alguma doenças recessivas. Então, por exemplo, a amiotrofia espinhal.
A amilotrofia espinhal é uma doença genética que o bebê nasce hipotônico, então é como se fosse uma bonequinha de pano. Sim. Ele não consegue se movimentar. Só que a grande questão é que essa doença, antigamente a gente tinha que esperar, né, doutora Natasha, que é pediatra, tinha que esperar o bebê. Por quê? Ele vai começar a sustentar o pescocinho com 3 meses, né? Então o bebezinho já tem esse atraso. Demorava às vezes demorava o diagnóstico porque tinha que esperar os grandes marcos do desenvolvimento. Sustenta o pescoço, pode sustentar até os 5 meses. A maioria sustenta até o 3º, mas tem a curva de Gauss vai até o 5º mês. Então, foi atrasado para sustentar o pescoço, depois foi atrasado para sentar com apoio, depois foi atrasado para sentar sem apoio. Enquanto que hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. E aí né? gera a outra questão, que é uma doença genética que hoje tem terapia gênica. Então, é possível corrigir esse defeito genético para o corpo produzir a proteína, né? A proteína de sobrevivência do neurônio motor, que é a SMN, e aí a gente consegue levantar a suspeição de que aquela criança pode ter AME dentro do útero, para assim que ela nasceu, vai estar o pediatra do lado, aí o geneticista com um cotonete do lado para fazer a coleta do DNA. Porque aí já diagnostica aquela criança e ela recebe a terapia gênica ali antes do quê? Do primeiro mês de vida. Primeiro mês de vida, o que faz toda a diferença na vida dessa criança. Quanto mais tempo leva para fazer o tratamento, mais neurônios motores morrem. Né? O doutor já havia falado de terapia gênica quando conversamos sobre autismo. Sim. Então a terapia gênica é usada em vários tipos de patologia. Diversos. E né? é uma novidade? É uma novidade e eu acho que cada vez mais vai ser para diversas doenças, né? Hoje a gente tem aí para as doenças, por exemplo, como o SCID, que é uma síndrome que envolve aí uma imunodeficiência completa da criança. Já é possível também fazer a terapia gênica e coloca-se o gene que produz as imunoglobulinas, enfim, e aí a criança, então, consegue ter uma vida normal. Só que isso ainda só está em experimentação no exterior. Ainda aqui no Brasil, até onde eu sei, não fazem. Né? Aqui o que foi liberado foi o DIAME e diamaurose congênita de Leber, que é uma doença que causa cegueira congênita. Então, possibilita a criança, isso é fantástico, né? Então, enxergar. Hoje o tratamento é por aí. Sem sombra de dúvidas, a terapia gênica veio para entrar ali naquele gene que está defeituosinho e resolver aquele problema. Como o doutor falou, eu aprendi com o doutor quando conversamos sobre autismo. É tipo uma substituição, né, doutora? Exato, depende do problema, né? Mas tem uma mutação, por exemplo, na anemia falciforme, existe uma alteração do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. Então você vai lá e bota o aminoácido certo, pronto, resolve, entendeu? Então é isso, é resolver o problema. Então essa mutação que ele tanto fala é uma modificação na sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Então, uma única alteração ali faz, às vezes, uma doença muito grave. Então, a terapia gênica vem para resolver isso, é tirar aquela letrinha e botar a letrinha certa. Sim. Doutora, essa ampliação assim, nesse conhecimento em relação a esses recursos que tem na questão da genética hoje em dia, vai mudar a história, né, de muita gente. Sem sombra de dúvidas. A genética veio aí para realmente revolucionar a medicina e tornar personalizado os tratamentos. Hoje se consegue fazer, você consegue dizer qual é a droga que vai atuar melhor, por exemplo, na depressão para aquele paciente, por fazer uma medicina personalizada, farmacogenômica para isso, enfim. Hoje, tudo baseado na genética. Olha que maravilha, porque a gente é único, né? Exato. Nós somos únicos, nosso material genético é único. Mas sabe que o DNA nosso é enorme, né? Aquela cadeia dupla e tal, mas só 2% que garante todas as nossas características. Sério? São 2%. Antigamente, o pessoal até falava, né, que o restante era DNA lixo, né? Só falava. Eu falava assim, que pretensão achar que alguma coisa que Papai do Céu colocou ali é lixo, né? Não é, né, Papai do Céu? Então, não ia fazer isso. Então, hoje a gente tem descoberto, né, porque o exoma mesmo, esse nome vem da palavra exons e fala a respeito do que a doutora Natasha disse, né? Os exons são aquela pequena parte que é como que eu falei do livro no programa anterior, né? Que falei que é como se fosse um livro com um manual que o corpo usa para produzir, montar uma proteína. Então são as páginas escritas desse livro, né? O exoma. Só que esse restante, né, de DNA, ele é ali o maestro da orquestra. Então os genes ali são os instrumentistas e aquele DNA que era o lixo é o maestro. Então ele coordena o funcionamento
Então, 98% desse DNA coordena o funcionamento desses Só 2%. Só coordenação desses 2%. Olha a importância de fazer uma gestão do gene, não é? A importância da gestão, né? Então, ele entra no que a gente conversou, a gente bateu um papo sobre epigenética também. Então, epigenética é importantíssima, a influência que o meio ambiente faz sobre os seus genes, né? Que é um conceito que é um conceito relativamente novo, que achava que o gene que você nascia era aquilo e pronto, acabou. Na verdade, a gente sabe que o meio ambiente interfere. Hoje é muito claro a gente ver isso. Por exemplo, no câncer de intestino. Você sabe que está intimamente relacionado com aquilo que a pessoa come. E a genética é uma coisa muito forte. Se você tem história de câncer de intestino na família, você tem que começar a fazer os exames de triagem antes do que o recomendado, que é 45 anos de idade. Tem que fazer antes, porque a chance de você ter tido já alguém na família é muito maior. Então, a genética é forte, mas o que você se alimenta, como você se alimenta, é importantíssimo. Tanto que, por exemplo, os orientais, quando mudam do Japão para outras cidades, oriental tem muito câncer de estômago. E quando eles mudam para outros países, diminui a incidência. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, com aquilo que eles comem, né? Você vê que a genética, lógico, é muito importante, mas os hábitos que você tem na sua vida também tem um impacto muito grande, né, doutor? Interferem diretamente no funcionamento. Muda a sua genética e pode desenvolver. No câncer pode mudar para o bem ou para o mal. Então, assim, doutora, os hábitos que todo e qualquer médico vai sempre falar, quer ter vida boa, quer ter vida longa, coma bem, faça atividade física e tenha momentos de relaxamento. Sim. Então, esses são os 3 pilares para uma boa qualidade de vida. É comer bem. O que é comer bem? É comer muito? É comer... Não, é comer comedidamente, com maior quantidade de verduras, frutas, legumes, fibras, com menos industrializados, com menos alimentos com gordura hidrogenada, saturada, enfim... É o que todo mundo sabe, exatamente por causa da interferência do meio ambiente sobre a sua genética, sobre a sua qualidade de vida e assim por diante. De alimentação, né? Tá em dúvida, né? Desembala menos e descasca mais. Exatamente. Acabou. Desembale menos e descasque mais. É bem Não vai isso. ter problema mais. Sem nenhum problema. Gente, olha, sensacional, de verdade, ter esse bate-papo sempre com muita informação, sempre esclarecendo, né? E reforçando uma informação que, embora todo mundo fala que sabe, né? Não, eu sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer atividade física. Mas acaba não fazendo. Mas acaba não fazendo. E nós estamos aqui para realmente fazer esse alerta, esse reforço, doutora? né? Esse reforço, porque daí a pessoa chama aquela responsabilidade que a gente está nas nossas mãos, né, doutora? Às vezes com certeza. Você quer fazer mapeamento genético, né, doutor? Que o doutor está falando, todo mundo quer fazer o mapeamento. Tem aquele medo de ter algo na família, alguma doença, alguma coisa que vai comprometer, mas se alimenta de qualquer forma ou não faz a sua parte, não é verdade? Igual a gente conversou, tudo é multifatorial, são doenças multifatoriais, a genética tem um peso importante, mas que a pessoa, inclusive esses outros fatores, é o que a pessoa tem controle, porque o DNA está lá, está escrito né? E ponto. Ponto. Agora, esses outros fatores, né, de estilo de vida, é o que de fato é possível de na nossa mão, né? De mapear, de tentar corrigir a rota. Por exemplo, câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama são cânceres não relacionados à genética. Não tinha história familiar e a pessoa apresenta. E por quê? São mulheres que não tiveram filho, ou são mulheres que tiveram filhos mais tardiamente, não amamentaram, são obesas, usam muito álcool, fumam. Os hormônios também. Então usam hormônios. Então tudo isso acaba interferindo e levando ao câncer. Mas quando já existe na família história de câncer de mama, você mapeia o gene que é responsável pelo câncer de mama, está numa região chamada BRCA1 e BRCA2. Mapeia, já sabe qual é o gene daquela família, então pronto. Todas as mulheres e homens também, porque 1% dos cânceres ocorrem em homens, e no homem é mais associado então a essa história familiar. Genética. Então já vê lá se aquela mutação daquele gene existe, pronto, aquela paciente então vai passar a ser vista com mais periodicidade, mais cedo, precocemente, ou pode fazer como a Angelina Jolie fez. Ela descobriu que ela tinha essa mutação e ela fez uma mastectomia bilateral. E não é só mama, né? Mama e ovário, né? Porque são cânceres que têm relação. Mama e ovário, então? Nossa Senhora, mas que bom que a gente consegue antecipar. É isso aí. Né? Por isso é que é importante sempre procurar um médico, não ir por coisa de internet, de sites,
Instagram, de nada de nem conversa de grupo de WhatsApp. É procurar um médico, Tudo, para né? saber o que fazer. E aí surge a figura do geneticista. Importantíssima a figura do geneticista para fazer esse aconselhamento genético, para fazer a parte de oncogenética. Então, a minha família tem muito tipo de câncer, então vai lá, ele vai mapear com você, vai te orientar qual o melhor exame a fazer. Essa é uma das grandes funções do médico geneticista. A gente vê aquele paciente, na verdade, como um conjunto, né? Tem uma Exatamente. Estuda família ali. a família toda, né, doutor? É o médico da família também, né? Da família também. É isso aí. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, transmitindo todo o seu conhecimento e com certeza ajudando muita gente que estão aí nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme, ainda mais na companhia da doutora Natasha. Foi melhor ainda. Oh, meu Deus, que honra! A honra é minha! Doutora, você é maravilhosa, estava muito sumida. Eu tava morrendo de saudades daqui. Eu também. Então, assim, não demore a voltar aqui, que você Tô já pronta. faz parte deste programa. Estou e os sempre telespectadores sentem sua falta, Estou viu? sempre pronta, Elga. Pronta para vir aqui, para a gente conversar, para debater saúde, que, aliás, é o que eu faço aí há quase 40 anos. 32 de formada, mais 6 de medicina, dá 38 anos. Então, doutora, é um impacto em muita gente, né? E a gente precisa fazer isso num mundo que se vive com tantas notícias ruins, com tanta notícia falsa, né? Com tanta confusão. A gente precisa ter um momento de... Bom, o programa da Elga não, ali traz sempre uma informação com médicos reconhecidos, com médicos aí que estão já há bastante tempo e que conhecem. Eu lhe agradeço muito e parabenizo aí por esse quadro. Oh, doutora, muito obrigada. Sabe que é uma honra enorme ter você aqui, viu? A honra é minha. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, então fiquem ligados. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa maravilhoso já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.